E aí, tudo bem? A gente está acostumado a ouvir sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Mas e se a história que quase todo mundo conhece não for exatamente a verdade? Vamos mergulhar juntos na origem real e, olha, bem surpreendente, do 8 de março. Um incêndio, uma ativista e uma greve. Parece que são coisas totalmente aleatórias, certo? Mas, na verdade, são as peças-chave que montam o quebra-cabeça de como surgiu o Dia Internacional da Mulher. Vamos entender como tudo isso se conecta. A versão mais famosa da história do 8 de março é bem dramática. Envolve fogo, tragédia, é uma narrativa muito forte, de sacrifício. Mas a questão é, será que foi assim mesmo que aconteceu? Essa imagem é poderosa, né? A de operárias morrendo na luta por seus direitos. Ela acabou virando o grande símbolo da origem da data. Uma história que se repete em todo lugar. Mas a pergunta que não quer calar é, isso aconteceu de verdade? E é exatamente aqui que a história fica fascinante. Porque quando a gente vai checar os documentos, os registros históricos, a gente descobre que a realidade é bem diferente do que esse mito conta. Olha só, quando a gente coloca a lenda e os fatos lado a lado, a história não fecha. Pesquisas históricas sérias mostram que não existe nenhum registro de incêndio com mortes em Nova York no dia 8 de março, nem em 1857, nem em 1908. E tem mais, 8 de março de 1908 caiu num domingo. Um pouco estranho, né? A linha do tempo real é bem mais complexa e, o mais importante, muito mais política. A história de verdade vai se desenrolando ao longo de anos e conecta o que acontecia com as socialistas nos Estados Unidos com um evento que mudou a história da Rússia para sempre. Então, o ponto-chave para entender a origem do 8 de março não é uma tragédia específica e isolada. A verdadeira raiz está na luta organizada, nos movimentos de trabalhadores e socialistas pelo mundo. E a grande cabeça por trás da ideia de um dia internacional foi essa mulher aqui, a Clara Zetkin. Lá em 1910, ela teve uma sacada genial, uma visão estratégica, criar uma data para unificar a luta das mulheres no mundo inteiro, com um foco muito claro e poderoso, o direito ao voto. Isso não surgiu do nada, claro. Foi uma construção. Começou com a revolta contra as condições de trabalho desumanas, ganhou força com a inspiração que veio lá dos Estados Unidos e, finalmente, com a proposta da Clara Zetkin, virou um projeto global de luta e organização. Mas espera aí, se a Clara Zetkin propôs um dia internacional, mas não falou em uma data específica, de onde, então, saiu o 8 de março? Bom, para achar essa resposta, a gente precisa fazer as malas e ir direto para o olho do furacão, a Rússia, em plena revolução. Em 1917, a Rússia estava um caos por causa da Primeira Guerra Mundial, e a fome era geral. E quem foi para a rua protestar? As operárias da indústria têxtil. A exigência delas era simples, direta e extremamente poderosa: pão e paz. O que começou como um protesto de mulheres por comida virou uma bola de neve gigantesca. Outros trabalhadores se juntaram, e aquele ato de coragem acabou sendo a faísca que incendiou a Revolução Russa e botou um fim em séculos de governo dos czares. E para ter uma ideia do tamanho do impacto delas, pensa só, em apenas 4 dias o czar foi obrigado a renunciar. E uma das primeiras coisas que o novo governo fez foi dar às mulheres o direito de votar. Incrível, né? Foi justamente para homenagear essas mulheres, para celebrar o papel decisivo que elas tiveram, que em 1921, numa conferência comunista, a data de 8 de março foi oficializada. Uma forma de lembrar quem realmente deu o pontapé inicial na Revolução. Mas a história não parou por aí, não. Desde essa origem super-revolucionária, o significado do 8 de março continuou a se transformar com o passar do tempo. Um momento super importante nessa mudança foi em 1975, quando a ONU reconheceu oficialmente a data. Isso ajudou a levar o 8 de março para muito além das suas origens socialistas, transformando num dia de reconhecimento mundial. E hoje, a gente vê que o 8 de março tem muitas caras pelo mundo. Aqui na América Latina, é um dia de protestos gigantescos por justiça. Já na Rússia, virou um feriado para celebrar a feminilidade, com flores e presentes, uma pegada mais comercial que a gente também vê se espalhando por outros países. E aí que está a grande tensão do 8 de março hoje. Ele nasceu da luta por coisas básicas, como o pão e o direito de votar, mas se transformou também num dia de celebração. Isso nos leva a uma reflexão. Afinal, o 8 de março é um dia de protesto ou de comemoração? Ou talvez a verdadeira força da data esteja em conseguir ser as duas coisas.